A gente estava falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos com essa vida tão corrida, né? E uma menina tinha acabado de me mandar aqui uma mensagenzinha no Twitter dizendo: padre, eu não tenho muitas vezes a percepção do tempo. Como é que foi que ela falou mesmo? Não tenho a percepção do tempo e... é isso. Eu não tenho a percepção do tempo e o meu prejuízo é justamente não ver os meus filhos crescerem. É verdade. E não é só ver o filho crescer, não, né? É não ver o pai no momento certo, porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que nós temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado, ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência e, naturalmente, a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade. Porque eu escolho, da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente, ela vai me hidratar, ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. E você tem toda a razão, porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Geralmente, quem não tem a percepção do tempo tem a necessidade de ter datas especiais para isso e para aquilo, e só vive no momento da data especial. E a rotina, que é o de todo dia, que é essa oportunidade que nós temos de festejar o menor dos acontecimentos, né? De tornar a vida sempre especial. O simples fato de estarmos juntos. De vez em quando eu falo sobre isso nos meus eventos, que às vezes eu encontro pessoas que têm mania de ter a louça especial. Aquela louça que fica na cristaleira, né? Você olha, nossa, que bonito, né? Vocês usam, só para uma ocasião especial. Só que essa ocasião especial nunca chega. Nunca existe. É estranho, né? A gente ter louça que a gente nunca usa. Você quer coisa mais especial do que você estar na sua casa, com a sua família, com seus filhos? Isso é especial. Guardar para uma visita. Que visita? Que visita pode ser mais especial que o seu seio familiar? Mas são as desculpas que nós vamos arrumando. São essas bobagens que nós vamos internalizando e que acabam retirando de nós a feliz oportunidade de viver bem. Tem razão, às vezes a não percepção do tempo nos faz
perdê-lo cada vez mais. Quanto menos eu percebo, mais eu perco. É igual quando você pega o celular antes de dormir e fala assim: vou dar só uma olhadinha, porque amanhã eu quero levantar cedo. Só uma olhadinha. Só ver quem postou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, que foto bonita. Quem que é essa pessoa? Aí entra. Aí começa, aí vai. Na hora que você percebe, já se passaram 2 horas. Você ficou grudado no telefone, não dormiu, não viu nenhum conhecimento ali que pudesse de fato fazer uma diferença na sua vida. Porque se você ainda tivesse pegado um livro para ler, mas não, você foi ver fotos dos outros, você foi ficar investigando a vida alheia. E nós fazemos isso às vezes, isso todos os dias. Nós perdemos aquela oportunidade de ocupar o nosso tempo de maneira substanciosa, sabe, de dar a nós o direito de ter uma rotina saudável, que de fato pudesse alimentar a nossa mente, o nosso espírito. Sim, porque a internet tem muita coisa boa. Ainda hoje eu vim conversando sobre isso com a Cidinha, né? A gente tem a oportunidade de ter uma aula com alguém que a gente jamais teria oportunidade de ir, mas está lá, está gravada. Se você for na internet para buscar conteúdo, você tem muitos bons conteúdos. Mas o que infelizmente chama a nossa atenção não é o conteúdo, é a futilidade, é a bobagem, é a vida do outro, é a viagem que o outro fez. É a gente entrar lá para bater boca com alguém, ou para postar os anjinhos voando, desejando bom dia todos os dias. Nossa, que canseira daqueles anjinhos. Bom dia. Aí depois de tarde, boa tarde. Depois de boa noite. E os anjos voando, e os ursinhos carinhosos mandando beijinhos. No WhatsApp da gente, o que chega desses bonequinhos dançando não é brincadeira. Toda hora os bonequinhos estão dançando na tela. Brilhantes, mandando beijinhos de coração, fazendo a mãozinha assim. E a gente vai engolindo isso todos os dias. Todos os dias você tem essa coisa para viver, essa rotina para viver. E o pior, sabe o que é? Tem que ter o pior, sabe o que é o pior? É quando você vai percebendo que esse excesso retira da palavra a possibilidade dela verdadeiramente dizer. É como você dizer eu amo você para qualquer um. Não ama. É mentira. Essas declarações de amor que você vê o tempo todo na internet das pessoas. Melhor amigo do mundo. Fala isso para todo mundo. Melhor amigo que a vida me deu. Aí você vai lá nas legendas dela. Ela já falou isso 300 vezes para 300 pessoas diferentes. Então a palavra não diz o que verdadeiramente diz. Então nós vamos ficando vazios, ocos. As hashtag, como é que chama isso? Hashtag, foco, determinação. Verão chegando, não aguento. Corpo fechado. Nessas hashtags nós estamos declarando o tanto que nós estamos idiotizados, falando o que todo mundo fala. E agora está com aquela onda, é o único não sei o que você respeita. Também perdemos o valor pela palavra respeito. Tá boba a nossa vida, tá cheio de, sabe, um conjunto de futilidades. Não é sobre tudo isso que a gente precisa falar às vezes. Porque na nossa lida com o tempo, nós perdemos demais a oportunidade de fato buscar o que pode dar sustento à nossa vida. Ainda hoje mesmo eu estava falando para o Everson. Falei, olha, a melhor maneira que nós temos de envelhecer é a gente ficando amigo dos livros. Porque se a gente gosta de ler, se a gente gosta de conhecer, nós vamos ser um velhinho que vai se ocupar com maior facilidade. Você não vai ficar reclamando da presença dos outros. Deixa uma biblioteca boa. Não vejo a hora de ter tempo para essa biblioteca.
diminuir um pouco esse vai e vem e voltar a estudar um pouco. Sabe, você começar a construir uma rotina que vai lhe facilitar lidar com o tempo. E você começar a viver com mais fecundidade e com menos superficialidade. Volto a dizer, nós somos muito incoerentes. A menina tem razão. Nós perdemos tempo demais com o que não tem nenhuma importância na nossa vida. E de repente aquilo que está gritando pela nossa atenção, nem perto a gente passa. Nem perto a gente passa. Não é sobre ter todas as pessoas, mas é ter uma só. Sim, no meio dessa multidão que nós temos aqui, os milhões e milhões de pessoas que nós podemos falar, com quem nós podemos falar. Certo, não tem nenhum problema você ter. Mas nunca coloque esses milhões acima do seu cantinho de mundo. Esse cantinho para onde você volta, ele faz sentir-se bem. Porque a casa é isso, né? Um sentimento que nos ocorre quando a gente chega. Se não ocorre o sentimento, é só um aglomerado de paredes, não é lar ainda. É o sentir-se bem quando você abre a porta, por mais simples que seja. O quarto é seu, aquele cheiro é seu, aquela configuração tem significado para você. E isso, é sobre isso. O viver bem é a nossa relação com o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E quando menos a gente espera, está na hora de partir. E aí a gente parte amargo, né? Porque a gente não parte de uma vez. Esse partir é processual. Estou sempre partindo. Mas chega um momento da vida em que eu percebo de fato que eu estou partindo. A minha juventude não me permite perceber que eu estou partindo. Mas à medida que o tempo vai se acumulando em nós, a consciência fica aguçada para perceber que está partindo. E aí é a hora. É o momento em que a fatura vem naturalmente nas mãos. E a gente, inevitavelmente, precisa olhar para o resultado da vida vivida. Você já observou? Quando a gente tem a juventude a nosso favor, você tem tanta coisa ao redor. A juventude é tão cheia de oportunidades que você não percebe que está partindo. Muito embora você já entrou no mundo partindo. Viver o primeiro dia é um dia a menos. A criança tem 1 ano. Ela tem 1 ano a menos. Se você quiser olhar pelo oposto, porque nós não sabemos o tempo que terá. Eu sei o tempo que eu já não tenho mais. Eu já tive 45. Não tenho mais os 45. É provável que eu tenha menos futuro do que eu tenho de passado. Então, quanto mais cedo aguça essa percepção do tempo, mais cedo também vão cair por terra as ilusões que me privam de perceber esse tempo. As distrações que me retiram de perceber esse tempo. Ah, padre, mas é muito angustiante pensar assim. Não, não é não. Eu não estou te propondo um jeito angustiante de viver. É um jeito prudente de viver. Hoje, por exemplo, a minha amiga Mônica Lipiani, lá de Belo Horizonte, está fazendo aniversário. Você sabe que eu não costumo citar nome de ninguém aqui, porque senão vira um festival. Ah, manda um abraço para minha mãe, um abraço para meu pai, aniversário dele. Não. Mas a Mônica é uma pessoa que eu admiro muito. Foi nela que eu me inspirei para fazer as lâminas de porcelana daquele personagem. Que virou uma piada entre eu e ela, assim. Eu nunca fiz lâminas de porcelana. Mas a Mônica é um ser humano que eu admiro de verdade. Eu admiro tanto que às vezes eu me emociono de vê-la viver. Outro dia mesmo, ela fazendo uma declaração de amor assim pública para uma outra amiga dela, ela me fez chorar com o que ela falava, da maneira como ela falava. Porque a Mônica é intensa. A Mônica é um ser humano para quem Jesus diria assim, eis igual ele falou, eis alguém que eu não encontro hipocrisia.
Ela pode ter as hipocrisias dela, mas ela é tão para fora, ela vive tão intensamente, que não sobra muito espaço para a hipocrisia. Ela é uma grande decoradora, uma mulher de um bom gosto. E eu aprendi a amar a Mônica como se ela fosse minha irmã. Sabe como começou a minha história com ela? Ela decorava o meu camarim em Belo Horizonte. E um dia a Léo chamou a atenção para mim: padre, quem faz o camarim é a Mônica. E foi amor à primeira vez. Quando eu olhei para a cara dela, aquele sorriso, aquele jeito espontâneo, ela é muito engraçada. O botox dela não dura nem 2 dias. A médica já falou para ela: Mônica, quando você ficar fazendo essa caretada para falar, seu botox não dura nem 15 dias. A doutora Jandira fala para ela direto. Ela chega: acho que você aplica botox vencido em mim. Ela fala que não dura nada. Aí a Jandira: claro, você só fala. É um ser humano que dá prazer de ter por perto. E se tem uma coisa que ela amadureceu com o tempo, eu falo isso com todo o amor do mundo, ela sabe disso, que há mais ou menos uns 15 dias ela veio e me abraçou e ela falou assim: eu agradeço demais a você pelo meu crescimento espiritual, por tudo que Deus fez na minha vida através de você. E eu sabia que esse crescimento espiritual, por aquilo que eu sei dela, o crescimento espiritual que ela se refere é a capacidade que hoje ela tem de distinguir o que importa do que não importa. Porque apesar de ser tão especial e não ter espaço para não realização, teve um momento da vida que ela ficou perdida nela mesma, fazendo escolhas que não eram escolhas que Deus faria por ela, com ela. A gente se perde do caminho, né? A gente se trai. Então Mônica estava se traindo muito. Ela estava tomando decisões e fazendo escolhas que machucavam profundamente quem ela era. E quando ela me abraçou e disse que cresceu muito espiritualmente comigo, do meu lado, eu sabia que ela se referia a essa percepção do tempo. E é isso, minha gente. Fazer aniversário, o que significa isso? É você perceber o tempo. É você olhar para aquilo que você já viveu, para aquilo que você já escolheu, e você ficar confortável diante de tudo que não deu certo, mas também diante de tudo que valeu a pena. É você olhar para a matemática dos seus dias, para a matemática da sua vida. Não sei quanto tempo você viveu, não sei qual é o seu número hoje, não sei quanto tempo você tem pela frente, esse é mistério. Mas você, nessa matemática, chegar à conclusão de que está pelo menos na justiça com você. Você está sendo justo. A sua relação com você está sendo justa, porque você está percebendo o tempo. Você não está se permitindo levar por todas essas tecnologias e pensar que todos nós achávamos que o Monsenhor Jonas Abib estava louco. Quando há 30 anos, numa pregação, eu ouvi esse homem dizendo: no futuro muito próximo, todos nós teremos um chip. Nós seremos rastreados. Nós receberemos tudo, todas as influências do mundo no chip que nós teremos. Todo mundo achou que ele estava louco. Há 30 anos isso. Eu estava nessa pregação. Ele dizia que era um movimento de modernidade, que na época se falava muito, que chamava muito de nova era, lembra? Dentro da renovação carismática falava-se muito da nova era. Monsenhor Jonas dizendo que a nova era viria justamente para que o diabo pudesse nos acessar com muita facilidade, através de um chip. Eu achei que ele estava louco. Está aqui. O chip está aqui. Sim, o diabo pode me acessar por ele, para me retirar das pessoas que me amam,
para me levar à traição, para me levar a uma exposição daquilo que eu tenho de pior, para me fazer ser deselegante com as pessoas, para eu ficar prestando atenção numa tela pequena que me priva do mundo que está à minha volta, ou então para me fazer ficar interessado por um mundo que não é meu, que não tem absolutamente nada a ver comigo, que não me enriquece em nada e que só me retira o tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Saramago, numa das últimas entrevistas que ele deu, num documentário lindo, ao final, vários repórteres ao lado dele. Um pergunta: Saramago, você já conseguiu tantos prêmios, você foi tão premiado, o que você ainda gostaria de ganhar nessa fase da vida? Ele parou, pensou e respondeu: tempo. Eu gostaria de ganhar tempo. É isso, minha gente. É a maior riqueza que um ser humano hoje pode ter, é tempo, viu? Para ler a obra que gostaria de ler, para estar no lugar que gostaria de estar, para poder fazer o que gostaria de fazer. Valorize o seu. Na rotina dura da sua vida, faça de tudo para você ter o seu tempo, para você percebê-lo. E percebendo, você viver com a qualidade que você merece. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção e nos conceda a graça de viver iluminados pela sua ternura, pelo seu amor e pela sua sabedoria. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.